Eu vou usar um texto que ele passou bem perto de mim, né? Quando ele começou, na verdade, a falar sobre a questão do milagre da mulher, que ele, na verdade, também está no capítulo 5 de Marcos. Eu já tinha preparado para trabalhar hoje também o capítulo 5 de Marcos, mas no versículo primeiro. E eu vou fazer a leitura da palavra de Deus para que a gente possa meditar um pouco, né? Que a gente possa fazer essa devocional, essa mensagem realmente baseada nesse texto. Entre mentes, então é Marcos, capítulo 5, e eu vou começar do versículo 1. Entre mentes chegaram para a outra margem do mar, para a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, chamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e os adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, a palavra ali passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para os extremos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. E eu queria também ler o versículo 18 e 19. 18 diz: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Senhor, meu Deus e bendito Pai, eu peço pelo teu Espírito Santo, meu Deus, esteja, Senhor Deus, inspirando a vida de cada um aqui, Senhor Deus, e especialmente a mim, Senhor Deus, que sou pó e cinza. Eu te peço, Senhor Deus, que tu possas usar a minha vida para a vida de todos aqueles que estão assistindo nesse momento, que eu possa ser bênção, Senhor Deus, e graça, que possa ser inspiração para a vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o meu Senhor, Salvador e Rei, que eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero iniciar falando que quando a gente fala de Jesus, é sempre inspirador, né? Não tem como a gente falar de Jesus sem se emocionar, né? Jesus é maravilhoso, Jesus é grande, Jesus realmente faz com que todos os textos que a gente, na verdade, tem contato com ele se emocionem, né? Mas eu pergunto a cada um aqui que está ouvindo agora essa reunião, pergunto o seguinte: quem que não precisa de um milagre? Quem aqui nesse momento que está ouvindo realmente, que muitas vezes pode falar assim: não, mas está em ordem minha família, eu estou com saúde, está tudo bem, mas não precisa de um milagre. Não precisa de uma restauração, não precisa de um momento de saúde, não precisa de um momento que possa recuperar alguma coisa, alguma questão. Como que pode realmente a gente deixar de entender que a gente muitas vezes, por mais estabelecido que esteja, não precisa de um milagre? E aqui é mais um milagre de Jesus. Esse homem realmente era possuído por demônios. E aqui a pergunta de Jesus, quando indaga o homem, ele fala assim: é uma legião, né? E se era uma legião, o número já está disposto. Quantos demônios eram? 2.000, porque precisou de 2.000 porcos para entrar essa legião. E é interessante, quem estudar um pouco sobre esse assunto, vai verificar que os próprios judeus já tinham contato com a questão do exorcismo, né? E por que que o demônio falou: olha, é uma legião? Porque no principal ponto ao qual, na verdade, aqueles que estavam realmente junto à lei judaica para expelir demônios, tinha que saber o nome do demônio, né? Então Jesus pergunta: olha, qual que é o nome? Ele fala assim: mas aqui são muitos, né?
para impedir realmente o milagre de Jesus. Mas com Jesus não havia, na verdade, milagre, porque ele era Deus. E diante disso, na verdade, ele expele e permite que os demônios, na verdade, entrassem naquela manada de porcos. Mas eu queria colocar alguns pontos importantes aqui para a gente poder trabalhar. A primeira questão é que aquele povo que estava ali ficou muito revoltado de perder os porcos. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos realmente um problema muito sério entre coisas e pessoas. Entre coisas e o Espírito. Entre coisas e aquilo que realmente é importante para Jesus. Jesus aqui faz o seguinte, olha, as coisas não são mais importantes do que as pessoas, as coisas não são mais importantes do que o Espírito, e as coisas não são mais importantes do que a libertação em Jesus Cristo. E muitas vezes nós temos um problema muito sério na nossa igreja hoje, sempre entendendo que por causa da questão da prosperidade, eu não sou contra a prosperidade, muito pelo contrário, eu também já prego sobre essa questão há muito tempo, mas eu entendo que nós temos que começar a tomar muito cuidado naquilo ao qual realmente temos colocado como prioridade em nossas vidas. E a prioridade tem que ser Jesus, tem que ser as coisas do Espírito, tem que ser realmente aquilo ao qual, na verdade, nós trabalhamos junto àquele que é o nosso próximo, aquele que é o próximo da nossa família, a nossa família, que muitas vezes está muito acima do que das coisas. E aqui Jesus, na verdade, não estava nem uma importância para as coisas, mas estava importando para a vida daquele homem. A vida daquele homem era tão importante, o resgate dele, que realmente uma manada de porcos, 2.000 porcos, que foram, na verdade, levados a um abismo, era muito menos importante do que a vida de uma pessoa. Então, nós temos que nos colocar o seguinte: o que nós temos feito pelas pessoas? O que nós temos feito pelos irmãos? O que nós temos feito pelo próximo? Porque um próximo apenas é muito mais importante do que uma manada de 2.000 porcos. E se fizermos uma comparação hoje, o valor que nós temos que dar para as pessoas e pelas nossas funções jurisdicionais que nós temos, tanto aqueles que são advogados, procuradores, promotores, juízes, desembargadores, enfim, todo o grupo que, na verdade, está envolvido na ANAMEL, tem um compromisso importante com as pessoas, né? Muito importante com as pessoas. Cada decisão, cada momento, cada circunstância, estamos lidando com vida de pessoas. E precisamos, ao prestar o jurisdição, prestar justiça, fazemos realmente que o nosso coração esteja realmente entendendo a importância daquilo ao qual nós estamos lidando com pessoas. E eu quero também falar o seguinte, meus irmãos. É muito interessante quando esse homem realmente ele se encontra com Jesus, ele realmente passa a ter, na verdade, uma libertação maravilhosa. A cidade testemunha, e não é uma cidade judaica ali, é uma cidade que está do outro lado do Mar da Galileia. Quem já conhece ali ou já foi ali, nós estamos, na verdade, já do lado da Jordânia, né? E essa cidade, na verdade, que está do outro lado da Jordânia, não é uma cidade ao qual realmente estavam sobre os judeus, mas eram gentios, né? E quando realmente esse homem vai até Jesus e fala: Jesus, olha, eu quero ir com você, também quero entrar nesse barco, eu vou do outro lado lá, e eu quero ficar com o Senhor. E Jesus fala o seguinte: olha, não faça, você não vai fazer isso. Você está impedido de entrar nesse barco. Você realmente tem um outro objetivo. Vai para a sua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. E ele, na verdade, fez isso. E eu quero também deixar uma coisa muito importante para nós começarmos a pensar. Como é importante a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, todos aqueles que estão conosco, né? Muitas vezes nós já tivemos o privilégio de fazer uma educação para os nossos filhos diferenciada, com menos necessidade, com mais estudo, com mais disposição, com mais opções, com mais oportunidades. Mas nós não podemos esquecer realmente que muitas vezes dentro da nossa casa é o que nós temos que, na verdade, prestar um testemunho maior e melhor das coisas de Deus, das coisas de Jesus para a vida daqueles que estão perto da gente. Olha, eu há pouco tempo atrás estava na corregedoria e lá acabei, na verdade, entrando numa conversa, e nessas conversas que houve foi sobre a questão do abuso de menores. Mais de 70% dos abusos de menores estão dentro das casas. Não é fora das casas, são dentro das casas, né? Então, quer dizer, a população está doente, né?
Se realmente um menor ele é abusado dentro da própria casa, não só por violência doméstica, só por violência de agressão, mas muitas vezes violência sexual e quantas outras violências que muitas vezes vai causar realmente uma ferida, um corte, uma cicatriz numa criança. E essa criança vai levar isso realmente para a vida dele em muito tempo. E muitas vezes isso precisa ser curado. E aquilo que, na verdade, estamos transmitindo de Jesus para a vida dessas pessoas é o que realmente cura essas pessoas. É o que realmente traz, na verdade, solução, é aquilo ao qual realmente pode trazer mudança. Então, quando Jesus pede para esse homem, fala, olha, agora você volta para sua casa. Você imagina quantos pesadelos essa família desse homem passou com essa pessoa que realmente era endemoniada e que realmente vivia nos cemitérios, vivia realmente ao lado da sociedade, fazendo com que realmente ele mesmo se ferisse si próprio. Você imagina essa família, quando realmente ele é restaurado e ele volta para essa família, como ele é recebido e como realmente o testemunho dele fez uma mudança, porque a relação dessa família com ele era uma relação muito difícil. Era uma relação desesperadora. Era uma relação que realmente as pessoas que conviviam com ele, os irmãos, quem sabe, pais, mães, nem queriam mais uma convivência com ele, porque o testemunho dele perante a sociedade era um testemunho muito ruim, muito difícil. Era um testemunho que realmente causava uma situação de desespero, realmente, inclusive dentro da família. Mas quando ele volta, na verdade, restaurado. E quando ele volta restaurado, a família traz ele, e ele teria que trazer esse testemunho para mim. Olha, eu era aquilo que vocês viram. O meu passado era esse. Mas agora eu sou uma nova pessoa. Agora eu fui salvo em Jesus. Eu acabei, na verdade, agora saindo realmente dos problemas que eu tinha e agora, na verdade, sou uma nova pessoa em Jesus. Então, diante disso, meus irmãos, eu queria fechar, na verdade, no sentido de levar em consideração aquilo ao qual Jesus tem para nossas vidas. Jesus tem um milagre para cada um de nós, para cada um que realmente tem um contato com a gente, para cada um que realmente precisa da nossa prestação jurisdicional, para cada um que nós temos em família, para as nossas igrejas, para a nossa comunidade aqui, como a Anamel, que nós precisamos realmente fazer com que o Evangelho de Jesus possa cada vez mais atingir a vida de muitas outras pessoas, inclusive na nossa própria família, para que as pessoas possam mudar a vida, possam mudar o seu testemunho, a sua condição e possam transmitir essa mensagem de Jesus para outras pessoas. Que esse milagre possa, na verdade, ser instaurado a partir de hoje na vida de cada um aqui e na vida das nossas famílias, das nossas comunidades, do nosso trabalho e que nós possamos ser bênção para a vida de muitos. Que Deus abençoe a muito a vida de vocês. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse momento tão feliz, esse privilégio realmente que nós temos com pessoas magníficas, excelentes naquilo que realmente cada um faz, para que a gente possa transmitir essa mensagem. Que Deus abençoe a vida de cada um